A CLT não disciplina a distribuição do ônus da prova. Disciplina o artigo 818. A prova das alegações nesses procedimentos especiais. Por exemplo, né, a lei de 2016, a lei do mandado de segurança, tem um elenco de requisitos especiais quanto à petição inicial do mandado de segurança. E você vai obedecer aqui, você não vai obedecer o artigo 840 da CLT. Né, no mandado de segurança, nós vamos observar esses requisitos, porque a disciplina agora mudou e é esta. Agora, em relação a uma reclamação trabalhista típica, aí eu sou no entendimento que temos que ainda honrar o artigo 840 e ele é que prevalece. E, no mais, seria apenas um complemento opcional, mas não obrigatório. Porque pela nossa disciplina, de fato, né, o que nós temos é isso aqui, de exigência quanto aos requisitos intrínsecos de uma petição inicial, de uma reclamação trabalhista típica, né, aquela envolvendo lide empregatícia entre empregado e empregador. Mas ainda, voltando aqui aos requisitos intrínsecos estabelecidos no novo CPC, eu mencionei para vocês, e tem essa observância aqui, envolvendo esses 3 parágrafos, que deixam muito claro que, apesar desses requisitos todos, né, o legislador não quis ser hiperexigente. Estabeleceu que aqueles requisitos do inciso 2, vê que ele fala sobre o inciso 2 aqui, fala sobre o inciso 2 aqui, e fala sobre o inciso 2 aqui, e o inciso 2 é exatamente aquele envolvendo, né, a questão da qualificação. Né? Porque nem sempre você tem todos esses dados do outro litigante. E, às vezes, nem o seu litigante, se for o caso do advogado, seu constituinte, tem todos esses dados. De repente, é uma pessoa que nunca teve CPF, né, ou que não sabe nem o que é computador, não sabe nem o que é computador. E o que esses dispositivos aqui permitem, né, é que há uma mitigação aí. Ó. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz que realize diligências para obter essas informações. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, mesmo você não tendo tudo aquilo, o importante, né, é que o réu seja citado regularmente para que a relação processual possa prosseguir. Né? E a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Porque, eu volto a repetir, o importante aqui é que se proporcione uma tutela efetiva. Se você dificultar desde já, se você disser que não, tem que ter tudo bonitinho, faltando qualquer coisa, nem ver, né, o conteúdo da sua petição. Não, essas são exigências, mas que devemos mitigar para permitir que o principal, né, seja, então, explorado, que é a apreciação do mérito. O que o legislador quer é que o mérito venha a ser apreciado. Quanto aos documentos essenciais, aí não houve basicamente nenhuma alteração. Você pode ver aqui, doutores, pelo texto, o artigo 283 do atual CPC é idêntico ao artigo 320 do novo CPC. Então, nesse ponto, continuamos a mesma. Não houve nenhuma alteração em relação àquilo que consideramos documentos essenciais. Haverá sempre aquela discussão, que eu sei que muitos colegas meus ainda desenvolvem, em relação à necessidade ou não de você juntar com a inicial todos esses documentos essenciais. Nós temos colegas da primeira instância que entendem que sim, e não permitem a exibição posterior, e outros que acham que é perfeitamente admissível a juntada posterior do documento. Mas isso é uma outra discussão, nada envolvendo aqui, efetivamente, a aplicação, né, do CPC. Com relação à questão da emenda da inicial, da possibilidade de emenda, nós tivemos uma pequena alteração aqui no novo CPC, apenas quanto à questão do prazo. Porque, veja, no prazo atual, pelo artigo 285, nós temos um prazo de 10 dias que o juiz pode conceder para o cara emendar a petição inicial, quando ela não satisfaz qualquer dos requisitos, quanto aos requisitos intrínsecos ou a juntada de documentos. E o artigo 321 do novo CPC apenas aumentou para 15 dias. Né? Nós vamos ver de uma forma geral, se você tomar nota, que boa parte dos atos processuais, o legislador ele ampliou o prazo. Né? E ele fez isso por influência natural também dos próprios advogados, que gostariam de ter um prazo mais confortável para poder praticar os atos processuais. Uma outra discussão que não vai caber agora, mas vai ser uma discussão interessantíssima, vamos ter que desenvolver em algum momento, vai ser sobre a questão da contagem dos prazos. Por quê? Porque o novo CPC alterou a forma de contagem, determinando que a contagem ocorre apenas com a inclusão dos dias úteis.
E aí você vai argumentar, não, mas nós temos disciplina própria, o que é um excelente argumento e você pode realmente utilizá-lo. Nós temos o artigo 775, 776 da CLT que estabelece a forma da contagem dos prazos do processo de trabalho. Só que os advogados já vieram me questionar na Bahia, eu estava participando de um evento como expositor, e foi muito interessante a indagação dele, eu até fui muito receptivo à ideia dele, porque ele invocou, ele disse, professor, veja, vocês não vão aplicar esse prazo, essa contagem de prazo de trabalho, veja como vocês deixam o advogado. Ele vai ter uma forma de contar os prazos na Justiça Federal, ele vai ter a mesma forma de contagem na Justiça Estadual, até nos juizados especiais, porque tem um artigo expresso dizendo que nos juizados especiais se aplica essa forma de contagem, né? Então, nos juizados especiais, todas as unidades jurisdicionais vai ser de uma forma, aí ele vai se virar para a Justiça do Trabalho, que ele tem uma ação lá e tudo, a contagem é diferente. Enquanto, de um lado, né, ele recebeu uma contagem mais confortável para permitir que o advogado tenha final de semana, para permitir que o advogado possa, então, né, descansar humildemente. Foi esses os argumentos que eles utilizaram, né? Você vai para o trabalho e isso não vai ocorrer. Né? E aí um outro levantou. Mas, e outra questão. Quem é o maior exemplo do trabalhador? É o advogado. É quem mais trabalha. É quem mais se usa. Foram argumentos interessantes, né? Emotivos, né? Eu não sei que isso terá que ser definido certamente lá em cima, não vai ser, né, um regional que vai definir isso, porque a contagem vai ter que ser uniforme. Mas eu achei curioso isso, como é que a receptividade que isso vai existir no âmbito do TST. Se o TST seguir sua tradição, eu acho que não vai aplicar. Se mudar, com base nesses argumentos dos advogados, quem sabe, né, eventualmente nós vamos ter esse trabalho, que aí vai ser trabalho, viu? Contar assim, levando em consideração só dias úteis, né, vai gerar um trabalhozinho danado para ver se os atos foram praticados tempestivamente ou não. Mas é uma discussão que nós vamos ter que definir em algum momento, né? E o indeferimento da petição inicial também basicamente seguiu as mesmas diretrizes. Se você for analisar aqui, né, os dispositivos aqui do artigo 295, basicamente são repetidos aqui pelo artigo 330. Não tem só essa questão apenas envolvendo o tipo de procedimento escolhido, novamente considerando, então, aquela questão pertinente à instrumentalidade e à prevalência do julgamento do mérito da causa. Então, com a questão de indeferimento da petição inicial, não ocorreu, né, grandes mudanças. Né? Nós temos, né, uma súmula que admite a aplicação do artigo 295 do ato ao CPC no processo de trabalho, que é essa, a súmula 263 do TST, e ela certamente, né, vai ter que sofrer alterações, seja porque o prazo ainda será, aqui é de 10 dias, e o novo prazo é de 15 dias, então é muito provável que haja uma alteração aqui, para ampliar esse prazo, para se tentar emendar a petição inicial, né, e a referência ao próprio dispositivo. O artigo 295 é o que disciplina hoje as hipóteses de indeferimento, e no novo CPC é o artigo 330. Então, acredito que essa súmula aí vai sofrer, como várias outras, né, vai sofrer uma revisão, primordialmente, né, em relação a essa questão do prazo, né, e o dispositivo. Mas, quem sabe, ele vem e acrescenta alguma outra referência a essa tendência que passará a existir de se buscar sempre privilegiar o julgamento do mérito, fazendo com que o processo se restrinja a cumprir essa sua função instrumental para que ele seja meio e não fim em si mesmo. Aqui teve uma alteração interessante. Vocês todos sabem, conhecem o artigo 285-A do atual CPC, aquele que fala sobre, né, a improcedência liminar, né, da postulação, quando se trata de uma questão que o juiz já julgou anteriormente e é uma questão meramente de direito, e aí o juiz pode ficar improcedente liminarmente sem sequer ter citado o réu. É aquele artigo 285-A que nós temos aqui. Está aqui ele, né? Isso aqui você já conhece. O novo CPC mudou um pouco. Eu não sei se para melhor ou não, mas ele mudou um pouco, aqui no artigo 332, porque ele prevê também, como aqui, que o juiz pode liminarmente, ou seja, sem sequer citar o réu, proferir uma sentença de improcedência contra a postulação, mas enquanto aqui houve uma vinculação à figura do juiz, porque ele poderia fazer isso, liminarmente julgar improcedente, se ele já julgou outros casos idênticos, e sempre resultando na improcedência e se tratando de uma questão, né, unicamente de direito, que não exige dilação probatória. Então ele estaria autorizado. Ele já julgou 20 processos assim, sempre pela improcedência, não é matéria fática, é só matéria de direito, então ele nem cita o réu, já profere a sentença de improcedência. É assim no CPC atual, no artigo 285-A. Aqui mudou. Ele restringiu um pouco, ele não vinculou agora à figura daquele juiz.
ele estabelece que isso será possível, né, na causas que dispensam fase instrutória, ou seja, que não exige dilação probatória, né, o juiz pode, independentemente da citação do réu, ou seja, liminarmente, sem observar o contraditório, julgar liminarmente improcedente o pedido, agora que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, aquele pedido, né, for ao encontro de súmula do STF ou STJ, ou acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, e, por fim, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. A alteração aqui foi no seguinte: aqui era uma vinculação subjetiva. Se aquele juiz já tivesse julgado várias causas idênticas àquela pela improcedência, e era uma questão de mera interpretação jurídica, não exigindo dilação probatória, o juiz poderia proferir uma sentença de improcedência sem citar o réu. Então aqui vincula-se a figura do juiz. Aqui vincula-se a matéria que está sendo aposta. Porque pode, se for uma matéria de mera interpretação jurídica, que não exigir dilação probatória, mas que se enquadre num desses 4 casos. Ou então, aquilo que ele está pedindo vai ao encontro de súmula do STF ou do STJ, ou vai ao encontro de um acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou então vai ao encontro de um entendimento firmado num incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou então vai ao encontro de um enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Então, tiramos o subjetivismo que aqui existia. Eu, como integrante da corporação, da magistratura, naturalmente senti um pouco assim, rapaz, era uma vinculação nossa. Mas, se eu for analisar tecnicamente, eu acho que essa disciplina é tecnicamente melhor. Porque aí não é só... De repente, se for aquele juiz que na cabeça dele, aquilo é improcedência. Mas aqueles 20 processos que ele sumariamente julgou improcedente, todos foram reformados no tribunal. Todos o tribunal reformou. Vamos imaginar essa situação. Ele continuaria podendo julgar improcedente liminarmente. Mas aqui não, ele só pode julgar de forma liminar, né, a improcedência da postulação se ela se enquadrar em uma dessas 4 hipóteses. Ou seja, se o pedido contrariar qualquer um desses 4 elementos de precedentes judiciais. Aqui nós vamos ver a valoração dos precedentes judiciais, que é outra tendência desse novo CPC. E você vê isso nitidamente aqui, nesse artigo 332, que fala da improcedência liminar da postulação. Isso aqui, eu não tenho a menor dúvida que será aplicável. A dificuldade talvez existirá é a falta de prática, normalmente, dos magistrados de analisar a petição inicial antes mesmo da citação da parte ré. Porque isso exigiria uma diligência do magistrado. Entrou com a ação, o juiz examinou, já proferiu a respectiva sentença de improcedência. Mas, em tese, não vejo como negar a sua aplicabilidade, né? Uma outra questão interessante, porque aqui o artigo 295 do atual CPC, ele diz que a prescrição e a decadência geram o indeferimento da petição inicial, o que sempre foi visto pela doutrina processual como uma falha técnica, um erro técnico. Porque, na realidade, decadência e prescrição resultam na extinção do processo com resolução de mérito. Mas o indeferimento da petição inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito. Então, essa confusão assim que o legislador estabeleceu no artigo 295, ao misturar indeferimento da petição inicial com prescrição e decadência, sempre foi criticado. E no novo CPC isso foi corrigido, prevendo aqui no artigo 332 que também poderá resultar na improcedência liminar, aí é improcedência, ou seja, é mérito, quando ocorrer, né, que o juiz verificar desde logo a decadência ou a prescrição. Então, esse dispositivo foi só a observação que eu coloquei, porque, segundo nosso novo CPC, o juiz vai examinar a petição inicial e verificar que, se ela está tudo ok, preenche todos os requisitos, né, o juiz deve, então, já designar uma sessão de mediação e conciliação que não terá a presença dele. Ele só vai ver depois se resultou na respectiva autocomposição. Isso é interessante. Eu vejo possibilidade dos tribunais experimentarem, fazerem audiências dessa natureza de mediação e conciliação. Eu sei que quando eu falo isso, muitos colegas começam a levantar a bandeira. Ih, Sérgio, não me diga que isso aí é então o primeiro passo do retorno dos mortos-vivos, do retorno dos classistas à justiça do trabalho. Eu já ouvi isso.
Você fala, não, eu retorno dos modos. Isso aí pode ser o primeiro passo, nós vamos voltar a ter classistas. Eu acredito que não, porque aqui é uma técnica muito peculiar de mediação e conciliação, e o novo CPC prevê como podem ser recrutados mediadores e conciliadores, prevendo que isso pode ocorrer de várias formas, desde concurso, o que exigiria no nosso caso lei federal, mas por outros métodos também, até a nível de convênio. O que vai ocorrer com o TJ daqui, que vai ter muitos mediadores e conciliadores atuando nas instituições de ensino. Mesmo porque, talvez vocês não saibam desse detalhe, mas é um detalhe interessante, aqueles 3 anos de atividade jurídica que se exige para poder prestar concurso para fazer juiz ou Ministério Público, inclui tempo de atuação como mediador conciliador. Está lá na resolução 75 do CNJ essa previsão. E, por exemplo, lá na Faculdade de Direito de Recife, nós temos um núcleo de mediação no qual os ex-alunos já formados, né, firmam um convênio para um dia por semana irem lá atuar como mediador ou como conciliador e receberão ao final uma declaração da faculdade de que durante aquele tempo atuaram como mediador e conciliador. E o interesse deles, então, nesse caso, é essa experiência para fins de aquisição desse tempo de atividade jurídica. Então, você tem esse atrativo que, em tese, poderá ser aplicado se, eventualmente, um regional decidir fazer uma experiência nesse sentido. E aí, então, se estabelece essa audiência de mediação ou conciliação, no qual, né, se buscará fazer uma autocomposição endoprocessual. Aí você pode argumentar, mas o juiz já não faz isso na sessão de conciliação? Eu não estou dizendo que você vai aplicar isso, mas isso oferece uma oportunidade de uma outra via para se buscar essa forma de solução do respectivo conflito. Aí, então, veja aqui que o novo CPC prevê, no artigo 165, né, que os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos. O que eu acho que pode vir a ser, eventualmente, um núcleo de conciliação, que me agrada a ideia, pessoalmente. Me agrada a ideia porque, pela minha experiência, esse contato inicial das partes para se buscar uma conciliação, naquela sessão inaugural da audiência, é muito interessante quando você tiver alguém preparado para promover essa busca pela autocomposição. Mas nem toda pessoa é preparada. Eu tenho colegas amigos que admitem isso abertamente. Dizem que não tem jeito para buscar conciliação. E fazem isso apenas porque a lei obriga. E até quando se dirigem às partes para tentar um acordo, até o forma de direcionamento não é propício para quem quer trazer as partes a um ponto em comum na sua negociação. Se nós colocássemos, de repente, juízes realmente habilitados para isso, de repente poderíamos aumentar o número de soluções, né, de composições logo na sessão inaugural da audiência. Então isso é uma previsão que eu acho que não de imediato, porque certamente haverá uma resistência corporativa à sua implementação, mas no futuro podemos vir a ter esses centros ou núcleos de conciliação. Eu acho que até já passei do tempo, passei? Pronto, vamos dar uns 10 minutinhos, tá bom? Para eu beber um pouquinho de água e aí retornaremos, ok? Com certeza me conhecem, né? Sou Pedro Paulo Nóbrega, sou desembargador aqui do tribunal e exerço também as funções, o cargo de diretor da Escola Judicial, o que é o órgão que promove aqui esses eventos e com a ajuda aqui inestimável do nosso coordenador, doutor Rodrigo Samico. E aos que não me conhecem, me apresento como tal, certo? Pois bem, cheguei aqui atrasado, porque eu estava resolvendo alguns assuntos aí no meu gabinete, não foi possível ver o início da exposição do professor Sérgio Torres, e eu estava aqui sentado e pensando assim, estou sendo tomado por um sentimento terrível, que é o da inveja. É porque eu não estou aqui desde o início da palestra do professor Sérgio, que realmente é algo extraordinário o que ele está apresentando aqui para todos vocês, todas vocês, e só vi certamente metade, digamos, da sua exposição sobre esse tema tão interessante que é as inovações surgidas no âmbito do processo civil, né, com o novo código, cuja vigência se avizinha para o mês de março, né? Já no mês de março já está em vigor. A nossa vacatio legis também já ao final. É muito interessante a sua palestra, muito interessante,
porque ele confronta os dois dispositivos semelhantes, né, do antigo código, vamos chamar de antigo código, não quero falar mais de... Já estou passando mais adiante do código em vigor, preciso chamar de antigo código e o código novo, né? E também, isso é muito importante, a aplicação desses dispositivos ao código, ao processo trabalhista, né? Confronto com os dispositivos que compõem o processo trabalhista da consolidação da lei do trabalho e legislação complementar. Muito importante, eu acho que vocês vão sair daqui com bons ensinamentos e espero que continue, né, prestigiando os nossos eventos aqui promovidos pela escola e que realmente foi um trabalho de muito esforço, empreendido pelo nosso coordenador, que já falei, doutor Rodrigo Samico, e para não passar muito tempo falando e prejudicando a exposição, a continuação da exposição, a continuidade da exposição do professor Sérgio, eu passo a palavra a ele e realmente, mais uma vez, parabenizando o professor Sérgio Torres, que é o meu colega querido. Obrigado, Paulo. Opa, vamos lá, doutor, então para o segundo tempo, né? Bem, eu coloquei alguns dos pontos, né, que envolvem também a resposta do réu, mas como não é assegurado que todos que estão fazendo esse modo farão a si próximo, eu vou fazer só algumas considerações rápidas, mas tentando não invadir muito o espaço do colega que vai expor no módulo subsequente. Em relação à revelia, você sabe que é uma modalidade de resposta do réu, aquela modalidade no qual o réu simplesmente não apresenta oportunamente, né, uma contestação. E nós temos uma disciplina que, na prática, é muito semelhante. Não ocorreram grandes mudanças em relação ao atual CPC e o novo CPC. Então, nós não vamos ter grandes impactos no âmbito do processo de trabalho. Nós aplicamos algumas regras do atual CPC em relação à revelia, porque a nossa CLT é bastante omissa. Nós temos apenas a referência à revelia no artigo 844, que estabelece as consequências da contumácia da parte àquela sessão inaugural da audiência e diz que se a parte reclamada não comparecer, haverá revelia e ela será confessa quanto à matéria de fato. Então, né, nós aplicamos ainda algumas das regras pertinentes à revelia, com a mitigação do contraditório, quanto à possibilidade de posterior apresentação de uma impugnação, mas é estreito, é muito estreito esse limite. Então, nós temos o artigo 319 do atual CPC, muito semelhante ao 344. Na prática, você vê que é praticamente o mesmo texto, né? Basicamente estabelecendo o que seria a revelia em relação à ausência de resposta. Nós temos no artigo 320 do atual CPC e o 345 do novo CPC, situações nas quais não se aplicará, né, os efeitos da revelia. Não é que não haverá revelia, é que os efeitos delas não irão ocorrer, né? A revelia é aquela situação processual daquela parte ré que não apresentou sua defesa oportunamente. E ela gera vários efeitos. Gera o julgamento antecipado da lide, gera a aplicação daquela pena do ficto confessio, gera a mitigação do contraditório, e gera preclusão do direito de apresentar uma defesa. Esses são os 4 efeitos básicos da revelia. Aqui nós temos hipóteses, tanto num como no dispositivo, de situações que não autorizam a incidência, né, total, pelo menos, desses efeitos. E nós podemos ver que, essencialmente, o texto é o mesmo. Não ocorreu nenhuma modificação aqui entre o artigo 320 do atual CPC e o 345 do novo. Então, continuamos a aplicar essas mesmas diretrizes também no âmbito do processo de trabalho. Agora, aqui ocorreu uma mudança. Veja aqui, o texto principal do 345, em relação à sua equivalência aos incisos anteriores, não mudou. Mas o 345 apresentou um novo inciso que não está no artigo 320, que é esse aqui. E eu achei ele interessantíssimo, né? Veja aqui, né? Estabelece que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor for inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Isso é uma situação interessante, porque eu mesmo já peguei uma vez, por exemplo, de uma reclamação trabalhista no qual ocorreu a revelia, mas quando eu olhei para a petição inicial, eu disse, isso não é possível. Esse cara é o super-homem.
que ele dizia que trabalhava até as 2 da manhã, todos os dias da semana, e iniciava a sua jornada às 4 da manhã. Então tinha 2 horas de sono todos os dias, jamais tendo gozado de um repouso semanal remunerado, de um feriado, de férias, durante 10 anos. Eu digo, rapaz, esse cara tinha que ser contratado, né, por todas as empresas. Ele seria disputado a tapa. E o cara teria essa capacidade de trabalhar 22 horas por dia, todos os dias da semana, durante anos a fio. É brincadeira. Então, aqui, essa quarta hipótese, esse quarto inciso, traduz uma situação semelhante. Naquelas situações no qual há uma revelia, mas a leitura da petição inicial traz algo inverossímil, ou seja, aquilo ali não é possível de ter acontecido. E nesse caso, então, não se produz aquele efeito envolvendo o ficto confessio. Não haverá presunção de veracidade acerca da afirmação fática correspondente quando esta situação vier a ocorrer. E eu entendo que ela é perfeitamente aplicável no processo de trabalho, porque ela não deixa de ser algo que, talvez não possa dizer que ela é comum, mas ela não é incomum. De vez em quando a gente vê petições iniciais, obras de uma imaginação extremamente fértil, com alegações de fato absolutamente inalcançáveis por um ser humano comum. E nessas situações, havendo uma revelia, então não havendo impugnação, o juiz constatar que a petição inicial está descrevendo algo que não é razoável, que não é possível que o cara trabalhe naquela jornada, naquelas condições, etc., ele poderá então aplicar esse dispositivo, entender que não vai presumir como verdade aquela situação, mesmo inexistindo uma contestação nos autos, e aí prosseguir para uma dilação probatória para então definir se aquilo de fato aconteceu, algo semelhante a isso aconteceu ou não. Então, eu achei curioso esse acréscimo e entendo perfeitamente aplicável. Primeiro, no processo de trabalho. Porque primeiro que nós temos omissão e não vejo qualquer incompatibilidade. Nem um argumento. Não, mas isso pode prejudicar o empregado que afirma de forma verídica quais eram suas condições de trabalho desumanas, etc. e tal. Se isso for verdade, isso vai ser demonstrado. Apenas aqui se estabelece que não haverá presunção de veracidade quando há inexistência de contestação, e você tem uma petição inicial que está descrevendo uma situação que não é verossímil. Então, foi um dispositivo, eu achei até curioso, eu não tinha visto nas versões que tramitaram durante o curso do processo legislativo que resultou no novo código, mas eu achei interessante e perfeitamente aplicável no processo de trabalho. Quanto à regra da mitigação do contraditório, aquela no qual o juiz fica dispensado de ficar observando sempre o contraditório durante a tramitação da ação quando há uma revelia, nós temos uma disciplina basicamente idêntica, o texto é muito semelhante, né? Quando, né, o rével não tem um procurador constituído nos autos, o juiz realmente fica livre de observar o contraditório contra todos os atos processuais, ficando apenas com a obrigação de intimá-lo, né, da decisão ao final, mediante publicação no órgão oficial. Então, a regra que hoje existe no 322 e que nós aplicamos na prática, no processo de trabalho, vai se subsistir no artigo 346 do novo CPC e não vai haver, então, nenhuma alteração em relação ao que nós hoje já admitimos. Quanto ao retorno do rével, para que ele possa, então, pegar o processo no estado em que ele se encontra, conforme previsto no artigo 322, nós temos uma disciplina semelhante, não é idêntica, mas é semelhante, no artigo 346, né, estabelecendo que ele pode intervir, né, em qualquer fase do processo e vai recebendo o processo também no estado em que ele se encontra. Só que, né, esse artigo é novo, isso aqui é interessante. O retorno do rével é basicamente o mesmo aí no 322 e no 346, nos seus respectivos parágrafos únicos, mas aqui no 349 eu achei isso interessante, isso curioso, né? Veja que ele estabelece que ao réu rével será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Você pode dizer, mas não está dizendo a mesma coisa do que disse o dispositivo anterior, no qual ele pega o processo no estado em que ele se encontra, mas aqui está se referindo especificamente, né, à produção de provas, e aí o legislador quis deixar enfaticamente claro que mesmo tendo ocorrido a aplicação da pena da ficto confessio, ou seja, aquela presunção de veracidade decorrente da ausência de defesa nos autos, isso não é empecilho para a produção de provas. Desde que o cara retorne, né,
em tempo hábil a produção dessas provas, ele poderá produzir provas, mesmo que tenha havido a revelia e a consequente aplicação da pena de confissão ficta. Porque nós temos uma súmula hoje, 74, que diz que não haverá cesseio de direito de defesa se o juiz indeferir a produção de provas